Gente, hoje é terça-feira, dia 2 de maio, comemoramos o Dia Nacional de Luta pela Cidadania, Dignidade e Direitos Humanos na Política Nacional e também sobre drogas. Nós somos a agência CWB de Notícias e você acompanha o Jornal Verdade. Fatos de hoje para as histórias de amanhã. Prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, depoimentos, entrevistas, comentários e notícias. Esse jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Em 2 minutos tem o comentário forte com o Dr. Gebuque. A gente volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Os pesticidas ou praguicidas têm como objetivo impedir, repelir ou destruir pragas que atrapalham a produção rural. Apesar de não ser necessariamente um veneno, todo pesticida é uma substância química que, por isso mesmo, deve ser utilizada de maneira moderada e com cuidados especiais para não contaminar e desertificar o solo. Optou pelo uso de pesticidas na sua propriedade? Lembre-se que eles servem para impedir, repelir ou destruir pragas. Eles devem ser utilizados de maneira moderada. Eles exigem um manuseio especial para não afetar o solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A vida de todos passam por aqui. Enquanto trabalham, estudam, praticam esportes ou se divertem. É aqui que as mãos dos técnicos industriais possibilitam sua vida ser melhor. Quer no ar que você respire, quer na água que você beba, quer no alimento que te sustenta, quer na tua ida ou na tua volta, quer também na luz que te ilumina e também te aquece. As mãos dos técnicos industriais estão no dia a dia de todas as pessoas, nas indústrias, nas construções civis, no campo, no comércio, na saúde e na educação. Valorizar e exigir do técnico industrial é a melhoria da nossa qualidade de vida. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT e CRTs. Técnico Industrial Valorizado, sociedade protegida. Veja bem, com a instalação das comissões parlamentares de inquérito, nós teremos a possibilidade de um maior esclarecimento, de uma melhor visão de fatos que vem acontecendo no nosso país. É a CPI do 8 de janeiro e é também a CPI do MST. Agora, eu quero alertar você de uma coisa que está passando, de certa forma, em branco, que é o sistema de censura que está sendo imposto pelo governo petista, pelo governo do Lula. É o Orlando Silva que cuida disso, este é comunista histórico, todo mundo sabe. Isso foi ministro de esporte, não fez nada. É nada, Orlando Silva. Orlando Silva, você é nada, mas você está trabalhando de forma muito produtiva para que a censura prévia seja instalada nesse país. Eu queria dizer o seguinte, eu concordo que a gente seja muito responsabilizado pelas opiniões que tem e seja responsabilizado de uma forma exemplar, aliás. E a lei de imprensa, o Código de Processo Penal e o Código Penal, e a própria Constituição, eles delimitam bem a questão da palavra livre, da livre opinião e tudo mais. Agora, você já imaginou você ser censurado pela robótica? Porque quem vai fazer a censura é um desses troços aí de robótica, que eu nunca lembro o nome, né?
E aí você vai perder a chance de ter a sua própria opinião na rede social, e as pessoas que dão opinião publicamente, como eu, e não quero dizer aqui que eu tenha razão, muito provavelmente eu erre muito nas minhas opiniões, mas eu dou opinião sempre pensando em acertar. E tem responsabilização para quem pensa em acertar. Agora, o que o governo quer? O governo quer que a gente fique igual a Venezuela, a Argentina. Meu irmão, a Argentina tá tão bem, a Argentina, que o Macri não é nem candidato à reeleição, para você ter ideia. E o velho americano lá, com os seus 914 anos, o Bidê, eles estão dando um jeito para sei lá o que fazer com ele. Mas censura não dá, né, irmão? Um abraço. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. O governo federal publicou a medida provisória que corrige a tabela do imposto de renda, mas para compensar a perda de arrecadação, tributo, aos rendimentos no exterior de pessoas físicas, inclusive em paraísos fiscais. Isso a partir de janeiro de 2024. Os rendimentos de capital investidos no exterior a partir de R$6 mil ficarão sujeitos ao pagamento de imposto de renda, com alíquota que podem chegar a 22,5%, dependendo do valor. As regras foram publicadas para estarem valendo, portanto, a partir de 2024. Os trades são as empresas estabelecidas em paraísos fiscais, onde alguém aplica o dinheiro de outra pessoa administrativa para beneficiar um terceiro. Agora, esses recursos passarão a ser tributados anualmente. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência, a quantidade de aprendizes contratados no estado do Paraná cresceu 35% de acordo com os números mais recentes, consolidados no Banco de Dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, passando de 23,5 mil em 2010 para 31,7 mil em 2021, isso no Paraná. A análise foi feita pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, o IAPARDES, que também detalhou os principais segmentos onde os aprendizes atuam no Paraná: comércio varejistas, indústria de alimentos e comércio atacadista. O destaque
foi para 30% dos empregos ocupados pelos jovens aprendizes de 14 a 24 anos em todo o estado do Paraná. A obra para a construção do novo terminal de ônibus de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, atingiu na última semana 80% de conclusão e deverá ser entregue em junho deste ano, conforme cronograma iniciado em junho de 2022. A nova estrutura terá 2.467 metros quadrados de área construída, dos quais 2.305 metros quadrados são de área coberta. A estrutura é quase 4 vezes maior do que a atual nesse terminal, que conta com 607 metros quadrados. Neste momento, as equipes da empresa responsável pela obra trabalham na execução das cerâmicas das paredes externas das lojas do terminal, também no reservatório de água e na instalação dos gradis, que é eletrônica calha. O número de brasileiros querendo morar e trabalhar nos Estados Unidos não para de crescer. É o que aponta um levantamento do escritório de advocacia Immigration, com informações obtidas no Departamento de Segurança Interna do país. Os números revelam que 23.596 cidadãos do Brasil receberam o documento americano de residência permanente, o chamado Green Card, em 2022. A alta, portanto, de 28,5% sobre o ano anterior é o maior volume da série histórica. Com isso, o Brasil foi o 9º país que mais recebeu o documento. O ranking é liderado por México, por Índia, China, República Dominicana e também Filipinas. A construção da ponte de Guaratuba, a revitalização da Orla de Matinhos, as duplicações das rodovias que ligam Matinhos à Praia de Leste e também a Garuva, a Guaratuba, no Paraná, estão também atingindo o binário do terminal de Pontal do Paraná e diversas outras obras na região. Todas elas vão elevar o litoral do Paraná a um outro patamar. Foi o que afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior durante o anúncio da emissão da licença prévia para dar início ao projeto da ponte sobre a Baía de Guaratuba. O governador destacou que a transformação da infraestrutura local reflete diretamente na aplicação do turismo, que é a vocação da região do litoral do Paraná. E tudo, de acordo com o governador, todos os imóveis terão no mínimo 20% de aumento. Esperamos que isso não passe apenas do papel, onde o projeto está sendo executado. Há necessidade de sair do papel e ir para definitivamente as obras. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados.
A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Quero contar para vocês um caso muito interessante, que é o melhor dos mundos, que é ter um carro elétrico e energia solar. Então, o abastecimento desse carro elétrico está sendo provido hoje, nesse momento, pelas placas, pelos painéis solares que lá no telhado estão, produzem energia e essa energia é convertida no carregador e que vem direto aqui para o carro elétrico. Então, é a mesma sensação que você tem se você tivesse o poço de petróleo, se tivesse um carro a gasolina, né? Um poço de petróleo, a refinaria e a bomba de combustível no quintal da sua casa. Imagine você rodar de graça e para o resto da vida. Então essa é a dobradinha interessante, carregador de carro elétrico e energia solar. Então você pode abastecer seu carro de graça, né? Dentro da sua residência ou no seu prédio, na área comercial, se você tiver energia solar. Então faça assim. Tenha energia solar e sistema de carregamento de carro elétrico e ande de carro de graça para o resto da vida. Um abraço a todos. Em nova edição do Caderno Legislativo da Criança e do Adolescente, a Fundação Abrinq traz os principais destaques para a agenda prioritária deste público de 0 a 18 anos. A assessora de políticas públicas da Fundação Abrinq, Marta Volpe, explicou que o documento aponta o que é importante para o Congresso Nacional aprovar ou rejeitar em relação a direito das crianças e adolescentes. Nesta edição, o texto apresentou a quantidade de projetos de lei apresentada por deputados e senadores. Chama a atenção que foram quase 3.000 PLS para esse público, sendo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um dos mais atualizados do mundo, ponderou. Por esse motivo, ela questiona se não é de mais políticas públicas que precisamos para efetivar direitos do que mais leis. A especialista avalia que o grande gargalo da política é justamente entregar o direito lá na ponta. Pesquisadores descobriram que ouvir músicas que você gosta torna os remédios mais eficazes, melhora o humor e contribui para a saúde e a cura. Os testes foram feitos com pacientes que estão em tratamento de combate ao câncer, um dos mais densos que há. Cientistas da Universidade do Estado de Michigan, nos Estados Unidos, viram que intervenções com as músicas terapêuticas tinham um poder benéfico sobre os medicamentos e seus princípios ativos. Ao testar os efeitos musicais para combater o enjoo causado pela quimioterapia no tratamento de câncer, o professor Jensen afirmou: a náusea induzida pela quimioterapia não é uma condição estomacal, é neurológica. Defendendo a política monetária do Banco Central, o presidente do órgão, Roberto Campos Neto, declarou que o aumento da inflação prejudicou principalmente a população mais pobre. Durante participação em audiência da Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal, ele argumentou que os mecanismos adotados pelo Banco Central impediram que a inflação aumentasse em um nível maior do que o atual. Na Argentina, a inflação saiu de controle e quem sofre mais é o pobre, o menos protegido. Quando a inflação subiu na Argentina, a pobreza subiu muito. O combate à inflação é a melhor política social que existe, declarou. O valor depositado no Fundo de Garantia do tempo de serviço de cada trabalhador formal rende 3% ao ano, somada à taxa referencial, de 0,3224%. O fundo é formado por 8% do salário bruto, descontado mensalmente ao longo do período trabalhado em contrato CLT. Os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar na última semana uma ação que questiona essa correção dos valores das contas do FGTS dos trabalhadores. Luiz Roberto Barroso votou a favor para derrubar a correção dos valores das contas. Segundo ele, o rendimento das contas do FGTS não pode ser inferior ao da caderneta de poupança. Barroso não determinou que a remuneração acompanhe a inflação, mas reconheceu que o modelo atual é insuficiente.
Uma denúncia protocolada na Comissão de Valores Imobiliários acusa a diretoria Companhia Paranense de Energia, a Copel, de cometer uma série de infrações. A denúncia foi apresentada pelo deputado estadual Arilson Chiorato e outros 9 parlamentares, incluindo representantes do PSDB e PDT, via Frente Parlamentar das Estatais e das Empresas Públicas. A denúncia apresenta 6 questões principais, que foram reunidas em documentos que mostram a imposição de sigilo sobre informações que deveriam ser públicas, além de divulgação de informações privilegiadas ao mercado de ações envolvendo a Copel. Outro ponto crucial envolve o balanço da empresa e a possível omissão da dívida bilionária de 3,2 bilhões e a contratação suspeita de empresa de consultoria para fazer a instrução da privatização da empresa, uma vez que um dos sócios é filho de uma conselheira da Copel. O contrato em questão foi assinado por 4 milhões. Os vinhos, com suas histórias e seus prazeres, se encontram na Casa Osório. Grandes marcas tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também uísques, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. Um jovem pesquisador brasileiro de 17 anos criou um repelente e inseticida a partir de um fruto da Amazônia. A invenção foi muito elogiada e o rapaz ganhou 2 prêmios internacionais simultaneamente. Mais convites para ir a Israel e também aos Estados Unidos e dar continuidade às suas pesquisas científicas. A invenção é incrível. O estudante Gustavo Bótega Serra é pesquisador vinculado à Universidade Estadual da região Tocantina do Maranhão. Lá, ele desenvolveu um repelente de inseticida de baixo custo, utilizado principalmente entre ativos do tucumum-mirim, fruto com abundância na Amazônia. Agora, pela segunda vez na história, um brasileiro ganha simultaneamente o prêmio Weizmann e a credencial para a Regenor Elfse, maior feira de ciência do mundo. Viva Gustavo, que nos dá muito orgulho, demonstrando a sua capacidade também para o mundo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estabeleceu o valor de R$ 1.550 para o salário mínimo paulista. A proposta de reajuste será enviada à Assembleia Legislativa do Estado. O novo valor unifica as 2 faixas salariais que existem em São Paulo e representa um aumento percentual de 20,7% em relação à faixa 1, que atualmente está em R$ 1.284 e 18,7% sobre a faixa 2, fixada agora entre R$ 1.306. A inflação acumulada nos últimos 12 meses foi de 4,65%. segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA. O Jornal Verdade agora convoca a participação do vereador Ângelo Vaione, que vai falar sobre a Copel. Você precisa saber disso. Essa empresa que nós temos, ela é um exemplo para o Brasil. A Copel, Companhia
Paranaense de Energia Elétrica. Ela, no ano passado, gerou de lucro e dividendo. Então, depois que ela pagou todo o custeio, depois que ela pagou os funcionários, depois que ela pagou as turbinas se movimentando, os caminhões, a colocação de postes, depois de tudo pago, ela gerou 2 bilhões e 700 milhões de reais de lucro para serem distribuídos entre os acionistas. Como é que funcionam os acionistas? Metade mais um pouco é o Estado do Paraná, o governo, nós, o povo. E a outra metade são acionistas privados. 1 bilhão e 300 milhões para os acionistas privados e 1 bilhão e 400 e pouco para o Estado do Paraná. Então, uma empresa sólida, robusta. Não tem nenhuma empresa no Paraná que tenha alcançado esse dividendo. No entanto, nós, moradores de Curitiba, como também de outras cidades, questionamos o custo da tarifa. A tarifa tem um custo alto, está pesando no orçamento de quem ganha um salário mínimo. Os salários não acompanharam o desenvolvimento inflacionário do país. Então nós estamos cobrando também, em relação à empresa, que diminua um pouco a sua margem de lucro e diminua as tarifas, sobretudo para as famílias carentes do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Quem ganha até 3, quem ganha até 4 salários mínimos. Hoje nós temos uma série de canais de participação, porque a revolução tecnológica no mundo, na área da comunicação, é fantástica nesses últimos 30 anos. O celular, coisa que eu não tinha no passado, então no celular com o meu número tem acesso ao meu WhatsApp, tem acesso ao meu e-mail, no meu Facebook, que é uma rede, ali consta dos meus projetos, consta também das minhas atividades políticas e através também dos outros instrumentos, Instagram. E também a possibilidade de vir na Câmara de Vereadores, no 3º andar, no gabinete do vereador Ângelo Vagnoni, ou no plenário, segunda, terça e quarta, toda manhã eu estou aqui no plenário, posso atender qualquer cidadão da nossa cidade que se dirigir aqui, vir conversar com ele, me reservar um tempo, sair do plenário e atender a sua demanda. O comentarista da CNN, Marco Antônio Villa, analisou o pedido de avaliação psiquiátrica do ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que providências fossem tomadas para garantir a saúde de Torres. Uma transferência a um hospital penitenciário não é descartada. O comentarista Villa entende que, como foi correta a decisão de Alexandre de Moraes, ele disse ainda que é um costume do ex-presidente Jair Bolsonaro abandonar os seus companheiros, citando o próprio Torres e o ex-assessor Fabrício Queiroz. Isso é uma verdade. O ex-presidente abandona mesmo os seus amigos. O governo do Paraná, por meio do Programa de Incentivos Fiscais da Secretaria da Fazenda, já viabilizou neste ano investimentos privados no valor de 2,8 bilhões de reais. E um desses grandes investimentos é o da Orche, do Brasil, que inaugurou nas últimas semanas uma nova fábrica na cidade industrial de Curitiba. O projeto de investimentos da nova sede, no valor de 565 milhões de reais, vai gerar 498 novos postos de trabalho direto e milhares indiretos. Na primeira fase também haverá a produção de plantadeiras e pulverizadores. Logicamente, isso também incorpora a produção de equipamentos agrícolas que devem também ser desenvolvidos, todos diretamente para a agricultura.
O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.